Nós conversamos bastante, mas eu quero que você aproveite esses minutos finais, eu devo ter deixado de perguntar um monte de coisa, para você fazer o convite às pessoas que gostavam do Flaviano. Eu já estou sabendo que o velório vai ser aberto, né, ao público, não vai ser uma coisa fechada, vai ser uma cerimônia fúnebre, que inclusive o governador ofereceu o palácio para que fosse lá, que eu pensei até que fosse na casa da Dona Laudia, mãe do Flaviano, mas não vai ser, e eu quero que você, nesses minutos finais, externe a sua dor, o seu momento, e que possa convidar as pessoas que de fato acreditavam no político Flaviano Melo para que estejam lá para a despedida final. Roberto, eu imaginava, nós sempre achávamos que o fato do Flaviano ter ido para o Einstein, que é uma meca de competência técnica da medicina, rival dos melhores no mundo inteiro, que o Flaviano não iria falecer. Porque, de uma certa maneira, nós não esperávamos que o Flaviano fizesse isso, não, porque ele já tinha tido um bocado de perrengue. Muitos. Você está entendendo? Ele tinha vencido todos. Quando eu morava lá em Brasília, que tinha com ele, uma vez ele teve um infarto, rapaz. Um infarto forte, a gente acompanhou, ele foi lá para a clínica, etc. E tal, e tal. Depois esse aneurisma. Então o Flaviano já era, digamos assim, passado na sobrevivência, né? Então nós imaginávamos que ele não era para ir agora, não. É por isso que há um pouco essa comoção grande. Nós nunca imaginávamos. Foi inesperado. Né? Inesperado, foi inesperado. Então o que acontece? Quando as pessoas morrem, alguns não, ele não prestava para nada, mas agora só tem virtude e tal, tal. Não, mas eu estou vendo agora com a passagem do Flaviano o seguinte: quando as pessoas nos faltam, elas se tornam, digamos assim, mais visíveis no que eram de bom e de ruim. O Flaviano porque a gente só sente falta das coisas boas quando a gente perde. Exatamente isso, Roberto. Então o que acontece? O Flaviano tinha uma série de defeitos, sim. Tinha. Ainda bem que ele tinha defeitos, sabe por quê? Porque ele não é anjo. Não é anjo. Ele não é anjo. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Sugeriram, vocês não vão fazer uma caricatura do Flaviano um anjo? Digo, não, o Flaviano não era anjo nem santo. Não, o Flaviano era um ser humano de qualidade. Aí sim, que ele era um ser humano e que ele era um gestor e que ele era um político diferenciado, ele era. Ao meu ver, tá certo? É claro que a minha palavra aqui carrega emoção, mas ao meu ver o Flaviano foi o político mais importante depois da redemocratização do nosso Estado. O Flaviano, apesar de todo o mal que os adversários queriam para ele viu nascer e viu morrer o PT com a Frente Popular do Acre. Mas não era desejo dele, que a convivência política dele deu a ele esse direito de ver o acerto e o erro de seus adversários. Talvez por isso foi tão forte. Mas não tem. Exatamente. Então, Roberto, veja bem. O Flaviano, quando foi governador, chamou o saudoso Will de Viana para ser o seu secretário. Lembro. Seu secretário. O Will de Viana, que era do PP, correto? Seu secretário. Quer dizer, colocou o Jorge Viana lá na Funtac. O Jorge, o Gilberto, etc. e tal e tal. Pois bem, então o que acontece? Eu acho que o povo acreano vai se dar conta que nós perdemos a criatura de melhor qualidade, o gestor, o dirigente da melhor qualidade que o Acre já conheceu depois da redemocratização. E é por isso, Roberto, que o legado dele tem que ser muito meticulosamente respeitado. E aí o que acontece? Ele vai vir, houve um pouco esse debate sobre se seria lá na casa da Laudi, né? Vamos chamar casa da Dona Laudi, ali na Avenida Brasil, com a Marechal, né? Que era a casa do pai. Até hoje eles mantêm o estilo. Mantêm o estilo do mesmo jeito e tal. Ou o Palácio Rio Branco. O Edmundo, eu sei que foi velado lá no Tribunal de Justiça. Tá certo? Ou, quer dizer, o governo teve alguma coisa de importante, a gente precisa reconhecer. O governo não fez nenhum tipo de objeção para mandá-lo daqui para lá. Na verdade, ele poderia até conseguir, mas seria mais difícil conseguir, porque ele tinha um plano. Aí o Gladys usou da humanidade dele. Aí o Gladys, quer dizer, foi mandado isso para lá, e aí também é o seguinte, colocou logo à disposição, etc. Eu acho que a aceitação do Flaviano para
para a velação da família para ser velado no palácio, significa o seguinte, que o Flaviano não era rancoroso, não era odioso, tinha a generosidade como forma de viver, como forma de ser. Então, eu acho que o povo acriano vai... Já está definido? Valorizar. Ainda não, porque eles ficaram muito aturdidos. E aí tem uma série de burocracias que vão ser resolvidas, mas aí você... Nós temos aqui um parceirinho. O ID. É o ID. O ID, aliás, o ID foi bacana, porque ele expressou com muita verdade. Aliás, a imprensa ontem correu um risco grande, que vazou a informação da morte do Flaviano, quando havia a informação só de morte cerebral, e foi dito para a imprensa de que ele havia morrido. Aí houve um corre para lá, e quando foi para ser feita uma errata da nota, foi na hora que vocês confirmaram. Agora deu, exato, porque na verdade ele nem teve morte cerebral. Não, né? Ele teve... Paralisação. Ele teve, quer dizer, o coração deixou de bater. Existe uma forma do Flaviano que eu quero encerrar com uma frase bem curtinha. Sim. O povo acriano vai saber perfeitamente que chama do espírito se apagou e que coração deixou de bater, que é o Flaviano Melo, sabe?